Bom dia a todos. Aqui quem fala é o irmão Luiz Leal. Neste dia 2 de janeiro de 2024, mais um ano se passou e entra um novo ano. Quero saudar a todos os meus irmãos, todos os meus irmãos e ouvintes, aqueles que me ouvem e me ouviram durante esse ano passado. Estando ouvindo as minhas palavras, estando ouvindo esta sabedoria que Deus tem nos dado, vocês saberão que espírito eu estou. Eu estou no espírito de perdão do Senhor. Porque sem o perdão de Deus, sem a misericórdia de Deus, ninguém pode viver. Perdão que Jesus tem nos dado de nossos pecados. Quando eu sou perdoado, e para me ser perdoado, eu tenho que perdoar também. Porque Jesus disse, se não perdoares aos homens as suas ofensas, Deus não perdoará as vossas ofensas. Isso que está na oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou os discípulos. Se perdoardes as vossas ofensas, se perdoa as nossas ofensas, mas se perdoar os outros que nos ofendem. Então não adianta, não vamos guardar mágoa de ninguém, não. Nesta manhã, neste dia 2 de janeiro de 2024. Então, por isso, João, o apóstolo do amor, ele disse, no capítulo 1, ele disse no versículo 8 em diante, se dissermos que não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-nos mentirosos. A sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a expiação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos pecados, mas também pelos do mundo inteiro. Esta é a recomendação poderosa, verdadeira de João, o apóstolo do amor. Aquele que foi jogado na ilha de Pátimo por causa da palavra de Deus
e do testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sou testemunha de outra coisa. A testemunha de Jesus Cristo, ela tem que dizer aquilo que Jesus já disse, o que Deus falou. Se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Medita aí. Agora, a confissão dos pecados. A quem deve? A Deus, ao próximo, à esposa, o filho, ou a quem quer que seja que o se ofendeu. Este aqui regula o assunto do perdão. Como que as pessoas dizem que a pessoa é perdoado, que o sangue de Jesus Cristo cobriu, se a pessoa não se arrependeu dos pecados? Quem somos nós diante desta palavra? Alguém dizer assim, olha, estas palavras, sem o irmão fulano, sem o profeta fulano, não vale nada. Essas pessoas que falam isso não têm vergonha diante do seu público, do seu povo, de enganar as pessoas. Ora, quem que é primeiro? Se alguém profeta ou alguém Deus levantou no mundo, como temos, profeta sim, por causa do quê? Por causa da palavra. Então, tem que haver arrependimento. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado, fazemos mentirosos. A sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, olha o conselho aí, o versículo 1 do capítulo 2 já. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, porque Ele se fez propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelo do mundo inteiro. Medita nisso aí, crente, cristão, que fica engarolado numa igreja e diz que só você é salvo. Eu recebi esses dias pessoas dizendo que para ser salvo tem que se batizar na tua igreja, tem que orar de joelho, tem que cobrir com véu as irmãs, o cabelo não é mais véu, e outras coisas, tem que dar ósculo santo, tem isso como uma doutrina absoluta. Então não é verdade. Não é verdade. Um dia todo o joelho se dobrará diante de Deus, sim, mas dia de juízo. Então nós temos que ser perdoados. Se eu não estou perdoado agora dos meus pecados que eu tenho feito, tem coisas que o próprio João disse que não é para orar por alguns tipos de pecados. Caim era de quem? Do maligno. Ele não era filho do maligno. Isso é mentira desses cristãos de hoje dizer isso, esses pastores afirmar isso. Caim era do maligno porque matou seu irmão. Não amou ao irmão. Agora aqui, o perdão, eu quero justificar isso aqui. Só seremos perdoados quando nós perdoamos.
Eu só posso entrar no reino de Deus se eu perdoar meu filho, minha esposa, meu irmão, porque todo dia, às vezes eu sou ofendido, ou às vezes eu ofendo, porque sou pecador, temos a nossa vida desta forma. Mas em São Mateus, vamos dizer assim, em Mateus capítulo 18, fala o perdão do pecado de um irmão. Quando nós ofendemos alguém, temos que ir a ele, está aqui escrito. Se ele não ouve, leva testemunha. Se ele não ouve, considera como nada, como gentil. Mas no versículo 21, quando os discípulos viram esta parte do perdão, você sabe o que eles falaram para ele? Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, Senhor, até quantas vezes perdoará o meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei até 7? E eu lhe perdoarei até 7? Pergunta. Veja, 2 pontos de interrogação. Até 7? O que Jesus disse? Verso 22. Jesus disse: Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Então, se o teu filho te ofendeu, te traiu, tua esposa te traiu, o marido te traiu, mas ele se arrependeu e não fez mais aquilo, eu creio no perdão. Eu creio no perdão. Mas se não há confissão, não há perdão, como que posso? Você já viu algum profeta verdadeiro, os discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo pecarem ou fizerem alguma coisa que ficou encoberto? Nada há encoberto que não seja revelado. Então o pecado tem que ser confessado. Isso que Jesus me exige desde pequeno, desde que eu conheci a Bíblia. Nos Salmos, no livro dos Salmos, capítulo 32, veja aí que lindo. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, e cujo pecado é coberto. O pecado é coberto pelo sangue do Cordeiro, só isso, mas tem que haver um reconhecimento do seu erro, do meu erro. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. O engano do espírito é o problema. Nós somos perdoados por Cristo. Só Ele pode perdoar. Ele disse: eu perdoo. Os teus pecados estão perdoados. Quem somos nós para ofendermos, para adulterarmos, para trair o irmão, o filho, a esposa, a igreja, e não se arrepende? Vai um conselho para vocês, religiosos desse instante. De todas as denominações existem pessoas boas que têm boas coisas. Mas este é o assunto mais importante da vida do cristão. É ser perdoado pelo poder do Senhor, pelo Senhor Jesus Cristo.
e para que mostre que eu sou perdoado. Então eu perdoo você. Jesus disse, todo pecado é perdoado. Toda blasfema contra o próprio Filho do Homem. Agora, se se blasfema contra o Espírito do Senhor, a obra do Senhor, a coisa que Deus está fazendo neste instante, cuidado, não fique tonto com as suas religiões e condenando a ninguém, mas fique com o que está escrito e com o grande perdão de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se os teus olhos forem abertos, que você não deve crer desta forma que você está crendo, você sairá para fora dos movimentos e ficará somente com Cristo e sua palavra. Porque Ele é hoje o teu advogado e o meu perdoador de pecado. Então não deixe que ele seja um rei, porque o dia que ele for rei, ele não tem mais outro meio para perdoar ninguém. É juízo, é julgamento. Então não vamos chegar para o trono branco, mas aqui está o trono branco, aqui está o nosso trono. É Cristo, a sua palavra, um único, infinito. Não existe homem infinito, meu irmão. Não te engane com esse negócio de estarem dizendo para você que esta Bíblia não vale nada sem o homem tal, sem o profeta tal. Quem é o primeiro, quem criou o mundo é a palavra. Pela palavra o mundo foi feito. Pela palavra Deus condenou este mundo. Pelo profeta Noé. E pela palavra um dia queimará esta terra e a preparará ela para o milênio. Então vamos ter um ano diferente, perdoando e sendo perdoado. Minha saudação a todos, no nome santo do nosso Salvador Jesus Cristo, Criador. Amém, Senhor. Amém.